Este é o programa Diálogos sobre a Vida. Aqui é o Marcos Rezende, meu amigo Eduardo Iver, comentamos aspectos da obra do grande pensador Jiddu Krishnamurti. E o tema de hoje é a mente factual. Krishnamurti sempre explora a questão de como funciona a nossa mente, como ela muitas vezes especula e se perde, né? Então, esse é o tema que nós vamos tentar explorar hoje. Antes de mais nada, a gente deve deixar claro que nós não vamos trazer nenhuma teoria sobre a mente, nenhuma explicação, nenhuma consideração abstrata. Nós vamos tratar da nossa mente, da mente humana e da nossa mente. Não com um viés especulativo de imaginar coisas e fazer suposições, mas para tentar entender o funcionamento da nossa mente. E o Krishnamurti, certa vez, disse uma frase. Engraçado que essa frase foi dita numa palestra e ela estava destacada na capa do vídeo dessa palestra, né? Alguém pensou aquela frase e botou quando ele disse assim: a mente religiosa se move de fato para fato. Uma frase impactante, num primeiro exame até desconcertante, né? O que tem a ver a religião com os fatos? A gente é acostumado a pensar em religião como igreja, como instituição, como livro dito sagrado, a Bíblia, o Alcorão, o Gita, né? Então, religião tem a ver com, na nossa cultura, tem a ver com fé, cada um tem a sua, e tem até aquela coisa, né, que religião, política e futebol a gente evita de discutir para não dar briga, não é assim? Então, a gente vê muito a religião no sentido institucionalizado. E o Krishnamurti, ele chega a dizer que a religião institucionalizada não leva ninguém necessariamente à religiosidade, que a religiosidade é uma atitude interna da pessoa. A religiosidade não depende de igreja, não depende de religião, não depende de instituição de nenhum tipo, mas depende muito de como nós vivemos, como nós agimos, entendamos a ação não apenas no sentido físico externo, mas a ação de como funciona a nossa mente também. Porque a nossa mente é que, de alguma forma, dita as nossas ações, sejam ações sábias ou ações ignorantes, sejam ações conflitivas ou ações harmoniosas, tudo, de alguma forma, passa pela nossa subjetividade e pela nossa mente. Então, nós vamos tentar explorar hoje o que significa essa afirmação tão direta. A mente religiosa se move de fato para fato. Essa é a mente factual. Eu vou começar a dar algum chute inicial, né? Porque a nossa mente ela é enredada no tempo. E ela está sempre fazendo projeção, especulação, julgamento, condenação. Tudo ela filtra através de uma ótica dualista, né? Como se existisse alguém por trás de uma trincheira e aí ela vai filtrando tudo e aprova umas coisas, reprova outras, sempre num sentido julgador. E por isso ela cria preconceitos, ela cria crenças arraigadas, ela cria dogmas, ela cria medo, ela cria desejo, tudo isso é gerado nela. E, de alguma forma, relacionado ao tempo, né? O passado, aquilo que se acumulou, as experiências passadas, né? As visões já entronizadas, já arraigadas, que a gente pensa que somos nós mesmos, e
a questão do futuro, né? Essa coisa da gente querer isso, não querer aquilo, sempre ansiando por alguma coisa, sempre projetando e desejando a coisa projetada, ou temendo, criando barreiras de preconceitos intransponíveis. Tudo isso é a mente funcionando e fugindo dos fatos. Porque a mente que vive com os fatos, ela é muito tranquila, ela vive de momento a momento, encarando as coisas como elas são. A gente fala na verdade, na busca da verdade, e de uma certa forma a gente mistifica a verdade. Mas a verdade está nas coisas simples, né? Na medida que a gente vê as coisas como elas são, sem um julgamento, essa visão é direta, né? A compreensão é instantânea. Ela, ela vai aos aspectos intrínsecos de cada situação. Mas normalmente a nossa mente é turva, porque ela fica especulando, ela fica imaginando, ela fica julgando, ela fica ansiando, querendo, desejando, temendo. E tudo isso enevoa a nossa consciência. Então, dando esse pontapé inicial, eu pergunto, Edu, é possível a mente viver com os fatos ou essa especulação no sentido psicológico é infinita? Como é que a gente pode mergulhar nisso e, quem sabe, experimentar um pouquinho disso, viver um pouquinho nisso? O que você acha, Edu? É, essa afirmação é muito desafiadora e, ao mesmo tempo, ela traz, para mim, pelo menos, ela traz um questionamento. É lógico que nós não podemos simplesmente repetir o que o Krishnamurti nos traz, né? Eu acho que o que ele nos traz também é uma matéria para nós refletirmos, né? Qualquer frase, qualquer afirmativa que ele traz é um material para investigação. Então, assim, baseado na minha visão de muitos anos de trato no meio científico, né? Porque eu sou engenheiro, eu gostaria de trazer um desafio aqui para nós também buscarmos juntos o que é o fato, né? Isso é algo que eu acho extremamente relevante. Quando se diz a mente religiosa se move de fato para fato. Mas será que existe um fato independente do observador? Né? Essa é uma questão que me parece bastante relevante. Que, veja bem, a ciência atualmente já provou que o mundo que cada pessoa vê é diferente. Aliás, a Blavatsky já falava isso no, no século XIX, quando ela dizia que o universo é criado de dentro para fora, ou seja, o que nós vemos do lado de fora, na verdade, está dentro de nós. É uma projeção da nossa psique. Então, se eu vejo alguma coisa e o meu irmão do lado está vendo de forma diferente, porque o seu conteúdo mental é diferente, as suas experiências foram diferentes, o seu ângulo de visão é diferente, o seu aparelho visual também é diferente, alguns têm mais defeitos visuais, um pode ser daltônico, enfim, são muitas maneiras que nós temos como observar e introjetar o mundo para dentro de nós. Então, me parece que isso é um questionamento muito básico, né? O que é o fato? Se não existe uma única percepção possível da realidade, cada um vê a realidade em função do que é, em função das suas projeções, em função daquilo que ela acumulou de experiência, né? Está dito, inclusive, que o que nós não vemos, nós reconhecemos alguma coisa que nós já temos dentro de nós. Entendeu? Nós só vemos aquilo que nós conhecemos, que já foi, de alguma forma, introjetado. Então, como é que a gente pode dizer que alguma coisa é factual se duas pessoas podem ver a mesma coisa com toda sinceridade, com toda honestidade e reportar essa realidade de maneira diferente? Eu estou trazendo isso assim porque nós estamos querendo investigar juntos, né? O que é
se mover de fato para fato. Depois nós vamos voltar de novo a essa questão da mente vazia, que aí já é um outro patamar. O que você acha, Marcos? Vamos lá, Edu. Está desafiando, né? Então vamos lá. Existem fatos objetivos e fatos subjetivos. Imagina que você pega um objeto qualquer, segura na sua mão. Num momento você solta esse objeto e ele cai no chão, ok? Aí você olha e diz assim: o objeto caiu. Isso é um fato, ok? Um fato externo, certo? Veja bem. Pode ser que sim, pode ser que não. Não. O objeto não vai flutuar, ele vai cair. Se for um objeto normal. Né? Nós estamos falando de uma coisa bem banal, bem simples. Né? Agora, então as coisas objetivas, elas são fatos, elas acontecem. Fulano morreu, isso é um fato. Você não pode discutir. Eu estou falando fisicamente falando, no plano estritamente físico. Agora, a vida não é só física. A vida é dotada de subjetividade profunda. E existem muitos níveis de subjetividade. Então, por exemplo, você está num momento de uma explosão de raiva. A raiva é um fato, ela está ali, está fervendo, está pegando o porquê, a razão, se é justo, se é injusto, se devia, se não devia. Tudo isso é julgamento. O fato é que ela está ali. Não é? Então, tudo que acontece em todos os níveis, as coisas estão acontecendo. Agora, para um fato existir, não quer dizer que eu e você temos que ter a mesma percepção desse fato. Né? Um pode ter uma percepção num nível mais superficial, outro pode ter uma percepção mais profunda, de um significado mais intrínseco de um fato. Né? Então, fatos são acontecimentos, coisas que estão acontecendo de instante a instante e que elas não são projetadas. A projeção em si é um fato, enquanto projeção. Né? Então, você percebe que você está imaginando uma realidade, por exemplo, esse é um fato que não é um fato físico, é um fato no nível próprio, no nível da mente, que é a projeção ou a imaginação. Assim como a mente serena, quando a pessoa é capaz de estar em perfeito silêncio interior, que é raríssimo, né? Isso é um fato também. Agora, quanto maior for o grau de atenção, ou a maior intensidade de atenção que a gente for capaz, mais clara é a percepção. Quanto menor for a nossa atenção, aí vem o julgamento, concordo, discordo, certo, errado. Aí a gente está no nível especulativo. Então você vai ver que o Krishnamurti sempre vai relacionar a questão religiosa à verdade. Agora, a verdade é aquilo que é, independente do que eu acho que ela é. É uma coisa como ela é. Nós podemos olhar juntos alguma coisa? Sim, podemos. Agora, na medida que a gente já sai dessa atenção no agora, olhando o que quer que seja, e a gente já começa a explicar, julgar, verbalizar, a gente já se distancia do fato. Tá? Então, só para dar uma esquentada aqui, trazer uma passagenzinha dele, ele fala: para descobrir o que é uma mente religiosa, temos de descobrir o que é a verdade. A verdade não tem caminhos que conduzam a ela. Não há caminho algum. Quando se tem compaixão, a compaixão é inteligência, encontrar-se-á aquilo que é eternamente verdadeiro. Porém, não existe uma direção. Não há um capitão que nos dirija nesse oceano da vida. A mente religiosa não pertence a nenhuma organização,
a nenhum grupo, a nenhuma seita, e tem a qualidade de uma mente global. Então, você veja, discute-se muito esse negócio de verdade absoluta, verdade relativa. E mistifica-se a verdade. Mas nas coisas simples da vida, se a gente ficar só com o que é e não com o que a gente imagina que seria ou deveria ser, cara, quanto lixo a gente deixa para trás, né? Porque todo sofrimento humano ele está preso no enredamento entre o passado e o futuro, entre essa projeção para o futuro, baseado nas experiências do passado. E nada disso é fato. O fato é o que está acontecendo agora, nesse exato instante. Aquilo que você é capaz de perceber agora. Só isso, né? O fato que passou, ele é memória, ele é lembrança. Ele não é o fato atual. Então, esse tema vai demandar que nós procuremos mergulhar com uma mente perfunctória, vamos dizer assim, para que a gente entenda a nossa própria mente. Porque o sábio é aquele que não se preocupa com o futuro, ele vive no agora. Ele está aqui, sereno, tranquilo. Para cada coisa que acontece, ele age, ele não reage. Mas ele age diante dos fatos e não das especulações. Agora, por exemplo, está tendo uma guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia. Eu estava conversando com uma pessoa que veio lá da Rússia. O pessoal da Rússia acha que a guerra é justa porque é uma guerra defensiva, é uma guerra preventiva. Ou seja, eles estão prevendo que a Rússia vai ser invadida, então eles estão invadindo. Ou seja, não é fato, é especulação, né? Então, tudo isso é a mente humana, é isso que a gente tem que explorar. Vai lá, Edu. Pois é, o Krishnamurti, como você disse, ele diz que a função da mente religiosa é descobrir a verdade. Isso ele escreveu num dos livros dele. E, mas quando você fala em verdade e em fato, nós temos, como você falou, dois tipos de do que nós percebemos, né? Existe a observação do mundo exterior e existe a observação, auto-observação, a observação do que está acontecendo conosco, que é um processo basicamente subjetivo. Na realidade, tudo que a gente observa não deixa de ser subjetivo, porque a gente está sempre usando a nossa capacidade de percepção, nosso aparelho visual, interpretativo e tudo mais para perceber alguma coisa. Então, muitas vezes o que nós entendemos como verdade não é verdade, é a nossa visão do que é certo ou do que é prazeroso ou do que, de alguma forma, está de acordo com os preceitos da religião que nós professamos. Então, esse conceito de verdade, ele pode ser muito capcioso, né? Tem pessoas que dizem, verdadeiro é o que está na Bíblia, ou verdadeiro é o que está no Alcorão, o resto é falso. Então, nós temos sempre essa dificuldade, né? Que as pessoas projetam a verdade, ou seja, elegem como verdadeiro algo que já pertence ao conhecido, que é o que Krishnamurti tenta mostrar que não funciona. Você tentar olhar o mundo à luz do conhecido sempre leva à desilusão, leva a uma visão equivocada da realidade. Então, me parece que quando o Krishnamurti fala em verdade, não é aquela verdade relativa, como você falou, Marcos, aquela percepção condicionada que você, de alguma forma, absorveu da realidade, que é fruto de toda a sua história, dos seus aprendizados anteriores, dos seus conceitos, das suas ideologias. Tudo isso aí você considera como verdadeiro, você olha, não, isso aqui é verdade, muitas vezes é porque ele bate com aquilo que você acha que é o correto. Agora, eu acho que quando Krishnamurti fala que a mente religiosa
tem como função principal encontrar a verdade, essa verdade não pode ser uma verdade relativa. Tem que ser algo que transcenda o modo como cada um de nós percebe o mundo. Porque senão haveriam muitas verdades, não apenas uma verdade. Então, eu acho que ele está apontando, quando ele fala em verdade, ele está apontando para algo que é muito mais elevado do que algo que é um conceito que certas pessoas comungam, né? Pessoas de uma dada religião com determinadas ideias, determinados conceitos, e consideram verdadeiro. Nós estamos falando de uma verdade que transcende o espaço, o tempo, transcende opiniões, transcende as visões que cada um tem sobre o que é certo e errado, as ideologias. É algo muito mais profundo, inclusive que está além do intelecto, porque o intelecto justamente obstrui essa percepção da verdade, nesse sentido bem profundo, né? Então, me parece que se ele fala que a mente religiosa move de fato para fato, esse fato não é algo que é observado como apenas uma percepção do mundo exterior. É algo muito mais profundo. É como você falou, por exemplo, você ficou irritado. Isso é um fato. Você ficou irritado. Isso não depende de opinião, é uma realidade para você, aquela irritação. Então, isso a gente pode considerar como verdadeiro. Agora, tem outras coisas que a gente considera verdadeiras que são questionáveis aos olhos de outras pessoas. Então, é muito sutil essa diferença, né, entre o que é realmente uma percepção profunda e que independe, vamos dizer assim, de fatores externos, daquilo que é condicionado. Edu, a gente tem que ir com cuidado aí para a gente não se confundir. O que é a verdade? É o que é. A nossa percepção da verdade é outra coisa. A verdade é o que é. A verdade que passou já não é verdade, é memória. A verdade é a sua melhor compreensão agora. Essa verdade absoluta que você falou, a gente nunca tem como abraçar ela inteira, a verdade do universo inteira, tá? Agora, quando você consegue ver qualquer coisa sem distorção, que é aquele olhar direto, aquele olhar em que a mente está paralisada, em que você olha e capta o que é. Isso aí só se faz de instante em instante, porque a realidade ela vai mudando numa velocidade a cada segundo, cada microsegundo, as coisas estão acontecendo. Por isso que a gente fala que a verdade não pode ser possuída, que ela não pode ser transportada no tempo. Porque essa verdade transportada, ela já é memória, e memória já é o passado. E a verdade é uma coisa que está fora do tempo. É uma coisa que a gente olha agora, vê agora com clareza. Ainda que não seja a verdade absoluta do universo, mas é a nossa melhor compreensão, a maior compreensão sem julgamentos, sem processos dedutivos, sem todo o intelecto, como você falou, que ele se enreda todo. Né? Então, a experiência da verdade, porque se a gente disser que a verdade depende num certo sentido, ela depende de cada um, porque ela é a melhor percepção de cada um. E essa percepção pode ser turvada, e ela não será a verdade. Agora, você conseguir transcender tudo o que você acha, o que você não acha, né? Todo o seu feixe de conceito, que a verdade não é um conceito. A verdade é sempre um olhar atual, um olhar agora, com o máximo
de esvaziamento possível, para você olhar sem interferência de nada, né? É um território muito sutil, porque ele vai além dessa mente dualista. Quando a mente dualista se aquieta, o olhar que vem da dimensão que é mais sutil do que o pensamento, ele é muito penetrante. Ele é um olhar que decifra, que compreende. A compreensão vem. E ele desata os nós, ele desprende os apegos, ele vê as coisas no momento, sempre no momento. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Fiquem com a gente. Estamos de volta no nosso programa Diálogos sobre a Vida. Nós conversamos sobre temas relacionados a ensinamentos de Krishnamurti. E hoje o tema do nosso diálogo é a mente factual. Eu sei que é difícil falar disso, porque é uma coisa muito sutil. A nossa mente, ela logo vem enevoando com especulações a respeito. E a gente precisa entender que essa experiência do contato com a verdade, que é uma coisa transformadora, né? Jesus Cristo falou, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que ela é? Uma crença? Não, a crença não liberta ninguém, ela só escraviza as pessoas. Então, a verdade que liberta é um olhar livre de qualquer coisa, que traz a percepção das coisas como elas são e soluciona problemas, né? Aceita a vida como ela é, aceita o outro como ele é, aceita as leis que regem a natureza, o livre-arbítrio de cada um, o respeito ao próximo. Tudo isso vem de uma dimensão mais sutil. Isso depende de um olhar agora, sempre agora, né? Então, assim, conceitos sobre a verdade não são a verdade. A verdade é a nossa melhor capacidade de percepção sem a interferência do pensamento. O pensamento pode suscitar questão, ele pode arar a terra, mas quando ele vem conclusivo, terminativo, sabedor, ele já fechou as portas para a verdade, né? Porque a verdade é sempre nova, a cada novo instante. Ela sempre admite ser colocada em xeque no novo momento, né? Enquanto que a crença não, a crença ela parou, ela estagnou ali. Então, assim, se a gente aprender a viver com os fatos, a gente se livra de uma carga imensa que a gente carrega. Uma carga de medo, uma carga de desejo, uma carga de apego, uma carga de condicionamentos mesmo, né? A gente vivendo só com os acontecimentos, vivendo cada dia a sua vez. Talvez a gente descubra um outro viver completamente diferente. Fala aí, Edu. Pois é. Você vê, por exemplo, nós já assistimos agora uma grande discussão entre fato e fake, né? Isso aí está na mídia e muita coisa que é fato para algumas pessoas é fake para outras, né? As pessoas se convencem que determinadas afirmativas são verdadeiras porque, na visão delas, né? No conceito que elas acumularam ao longo de todo o processo, né? Às vezes até de lavagem cerebral, mas de apego a ideologias, a religiões, a uma visão de mundo que é toda particular, faz com que elas, certas pessoas, certos grupos especialmente, né, tenham uma visão da verdade que é bastante questionável, né? Na política, a gente está sempre observando isso, né? Alguns consideram algumas afirmações verdadeiras, outros não. O que é fato, o que é fake, fica sempre meio nebuloso, né? Então, eu queria trazer uma afirmação do Krishnamurti que eu acho que traz uma certa luz para essa questão do olhar, né? Porque
o ver, né? Ver a realidade é algo fundamental. Ele diz o seguinte: para olhar, a mente deve estar em absoluto silêncio. Olha que coisa bonita, né? Para olhar, a mente deve estar em absoluto silêncio, ou seja, não deve haver nenhuma movimentação, onde a movimentação tem a ver com julgamento, comparação, classificação, né? Aquele mastigar das coisas que vão chegando para chegar a determinadas conclusões. Então, somente uma mente silente, uma mente, de certa maneira, vazia, que é outro termo que o Krishnamurti também usa, é que poderia perceber a realidade de uma maneira mais profunda, ou seja, pode olhar realmente. Então, é interessante essa afirmação. Você, para olhar, de fato, alguma coisa, a mente tem que estar naquele estado de quietude total, que senão você não está olhando, você não está olhando alguma coisa, você está olhando para aquilo que você já acumulou na memória, que são seus preconceitos, suas expectativas, suas vontades e assim por diante, né? Então, olhar, observar com atenção, sem nenhuma predileção, sem buscar nenhum resultado, sem tentar condicionar o que você está vendo e percebendo a um desejo que seja de uma maneira ou seja de outra, exige muita energia, exige muita atenção. É algo assim precioso você manter a mente totalmente, absolutamente silenciosa no ato da observação, no ato de olhar. Então, esse é um olhar que a gente poderia chamar de um olhar puro, um olhar não contaminado, em que você está realmente olhando não a partir de um centro. E quando você olha a partir de um centro, você está vendo apenas uma perspectiva, está vendo apenas um ângulo da realidade. Mas existe um olhar que não é do centro. Isso eu acho que talvez seja a chave para a gente entender essa questão das múltiplas visões, de diferentes ângulos, de diferentes realidades que cada um vê. Se você se liberta de tudo aquilo que você acumulou no seu eu, de tudo aquilo que você considera o seu mundo, as suas opiniões, os seus paradigmas, e simplesmente olha com a mente vazia, completamente, aí talvez a percepção que surja desse olhar seja algo totalmente novo, algo não condicionado, e pode, talvez, estar relacionado com essa verdade que a mente religiosa busca. Pois é, mas para a gente não mistificar isso aí você vai observar com a mente vazia. Aí entra um pensamento, entra outro. São fatos. O pensamento entrou. Né? Se você quiser forçar a mente vazia, não vai funcionar. Na medida que você observa o pensamento que entrou, ele vai se desmanchando. Então, esse trabalho de compreensão da mente, ele não tem um fim. Ele é um trabalho infinito. Por quê? Sempre existem níveis de profundidade maiores nesse silêncio. E sempre é uma dificuldade imensa de que isso aconteça, esse silêncio. Né? Porque nossas mentes são condicionadas e os pensamentos se atravessam. Mas se a gente não idealizar que tem que ser um silêncio, e a gente observar o pensamento na hora que ele entra, essa observação por si só, ela já está reconhecendo o fato, que é o pensamento que entrou.
Ou a emoção, como a gente falou, a raiva que chegou. Normalmente, quando a emoção vem, o pensamento fica turvo, né? Você não consegue raciocinar direito. Quando a emoção está quieta, o pensamento fica lúcido. Quando o pensamento fica quieto, vem aquela clareza de percepção que é a verdade. Né? Então, só para citar aqui o nosso amigo de novo, olha só o que ele fala. Um homem verdadeiramente religioso não tem medo psicologicamente, interiormente. Por homem religioso, entendo um homem total, e não aquele que é meramente sentimental ou que foge ao mundo, narcotizando-se com ideias, ilusões, visões. A mente de um homem religioso é muito tranquila, sã, racional, lógica. E dessa mente é que necessitamos, e não de uma mente sentimental, emotiva, medrosa, enredada em seu especial condicionamento. Então não adianta a gente brigar com o nosso condicionamento, porque isso só vai gerar mais condicionamento. Mas se a gente perceber quando entra a ideia, quando entra o pensamento, quando o pensamento está agitado, às vezes ele está agitado e não dá para fazer outra coisa. Eu, às vezes, percebo, quando eu acordo à noite, pensamento muito agitado. Aí eu deixo ele gastar. Deixo, pode, pensa bastante mesmo. Vai. É que nem quando você solta um cavalo que está numa baia e ele vai num pasto assim, ele começa a correr, que ele está cheio de energia. Só que chega uma hora ele para de correr e começa a andar, começa a se mover mais lentamente. Às vezes acontece isso, porque a gente recebe tantas influências de tantos lados, tantos bombardeios psíquicos pela internet, pelo celular, pela televisão. A gente está sempre, né, pelas influências das pessoas com quem a gente conversa, sempre está tendo uma troca magnética, uma troca de pensamento, modo de ver, energia, vibração, tanta coisa. E isso, às vezes, vai ficando impregnado que a gente não sabe como. Né? Então, esse domar essa mente, na verdade, não é reprimi-la, é compreender ela no seu todo. Né? E compreender como ela divide as coisas. Tem uma outra passagem do Krishnamurti, naquele livro A Questão do Impossível, que ele fala assim: religião é a força que conduz a uma vida sem divisão ou sem fragmentação. Toda divisão e fragmentação está no pensamento. Né? Quando a gente consegue pôr um pouco de ordem nisso, serenar um pouquinho disso, a mente se aquieta, vem aquela força daquela dimensão que não divide, que não exclui, que não segrega. E isso depende de nós compreendermos a nossa própria mente, aprendermos a lidar com ela, sabemos que tem hora que ela vai estar agitada, tem hora que a gente tem que deixar ela gastar aquela energia, tem hora que ela vai estar cansada. E aí, às vezes você vai ver um filme, vai distrair com alguma coisa, você não está preocupado com nada, você só está querendo deixar ela descansar. Né? Enfim, a nossa mente é um negócio fantástico, fantástico. E a gente tem que desenvolver uma paciência infinita para lidar com ela. Infinita. Né? Senão ela deixa a gente louco, com tanto emaranhado, com tanta confusão que ela é capaz de criar. Então, assim, sair do nível da dualidade para o nível da unidade, isso demanda energia. E a gente gasta muita energia no processo especulativo condicional. Só percebendo esse processo aí acontecendo, na hora que ele acontece,
a gente pode largar ele, porque se a gente não percebe, a gente é levado por ele sempre. Então, É, eu complementaria dizendo que, enquanto nós vivemos nesse mundo de ilusões, né, perseguindo aquilo que nos dá prazer e estando, de alguma maneira, enredados com as questões do mundo, né? Não que a gente deva se afastar das questões do mundo, mas quando você se deixa envolver, onde o seu pensamento acaba se voltando, se debruçando sobre questões de certa maneira, geradoras de ansiedade, geradoras de preocupação e muitas vezes também geradoras de distração, né? Muitas vezes a gente até gosta de uma distração, né? Não há nada errado com a não distração, tem mas nada como de mal, a né? palavra bem diz, distração é aquilo que te coloca para te afasta do seu foco principal, né? Então, a gente não pode condenar, nem evitar essas coisas. Cada um tem a vida que deseja ter, de certa maneira, né? Mas, na medida que a gente vai olhando mais para a nossa vida, vai observando com atenção, a gente vai perceber que os pensamentos chegam, que os desejos chegam, que os problemas continuam a existir, mas nós vamos olhar com um olhar um pouco diferente para tudo isso que está acontecendo. Você surge um problema, em vez de você ficar desesperado, todo perturbado com aquele problema, você toma conhecimento do problema, faz o que tiver de ser feito, mas não se deixa abraçar completamente pelo problema, né? Porque tem pessoas que ficam completamente transtornadas quando surge, por exemplo, um roubo, né? Roubaram alguma coisa de você. Tem pessoas que ficam dias completamente alucinados com isso, né? Outros não. Ah, roubou, roubou, tudo bem. Isso aí acontece, são coisas da vida. Então, esse envolvimento emocional com as coisas pequenas da nossa realidade faz com que a gente não tenha tempo para meditação, para investigação, para até mesmo para você ouvir o que as pessoas têm a dizer, para ver um pôr do sol, para olhar para a beleza de uma flor, porque a mente está tão cheia de coisa. E isso, a mente ocupada, ela é uma realidade, mas é uma realidade que surge em função da maneira que você vive, em função dos seus hábitos, em função das suas predileções, enfim, o que você faz da sua vida. Então, nós temos, não é nenhuma escolha, nós temos assim que olhar e perceber o que eu estou fazendo da minha vida. Será que é isso que a vida espera de mim? Será que esse é o meu caminho, de fato? Isso acho que é uma questão, eu já falei antes, tão fundamental, porque a questão da felicidade tem muito a ver com isso. E o Krishnamurti ele fala uma coisa, que para você ser feliz, você tem que ser extremamente honesto com você mesmo. A honestidade é algo fundamental e está atrelado à felicidade. Por acaso, hoje eu estava lendo no Globo um artigo que falava exatamente sobre isso. Quem tiver ocasião, vale a pena procurar. É um artigo que fala da Finlândia, que é considerado o país mais feliz do mundo. E eles fizeram uma correlação e perceberam que na Finlândia, por exemplo, estavam tentando investigar por que lá na Finlândia existe tanta felicidade. E uma das coisas que eles perceberam é a honestidade. As pessoas lá realmente, até por educação, culturalmente, né, por índole mesmo do povo, eles são muito mais honestos do que outros povos, né? Se você perde alguma coisa, a pessoa vai lá, te entrega, devolve. Tem até um exemplo: se um pescador pega um peixe que é um pouquinho menor do que o limite que é permitido pescar, ele devolve o peixe para o mar porque não tinha atingido aquele tamanho mínimo para poder ser considerado correto pescar. E ninguém está vendo, mas ele mesmo sabe que ele não podia pescar um peixe maior do que aquele tamanho.
aliás, menor que aquele tamanho. Então, são exemplos que eles dão, né? Se você perde uma carteira, as pessoas botam lá no lugar bem visível para você achar novamente. Então, é uma cultura que existe na Finlândia de honestidade. Então, isso aí exemplifica a importância da honestidade, não só externa, mas a honestidade principalmente com você mesmo. Você não querer se enganar, porque isso aí é a chave para você estar de bem com você. E se você não estiver de bem com você, você vai estar com a mente sempre perturbada. Edu, você vai me permitir contar uma historinha tua, que é um exemplo de viver com os fatos, tá? Uma vez você morava lá, acho que em São José, ou em Jacareí, e a sua casa foi assaltada. E você estava jogando tênis. E aí roubaram tudo na sua casa. E aí a Fátima foi lá onde você estava jogando tênis. Ela chegou, Eduardo, assaltaram nossa casa, roubaram tudo, tudo. Aí você falou, roubaram tudo, tudo. Então eu vou terminar de jogar minha partida de tênis. Né? Ou Isso é seja, fácil. é uma historinha que mostra o que é viver com os fatos. Se mover de fato para fato. Agora, você podia se desesperar, você podia ficar nervoso, você podia tudo. Você aceitou o fato, não, é um fato. Roubaram tudo. Já que roubaram tudo, eu vou terminar de jogar minha partida de tênis. Né? Então, eu acho que a mensagem que o Krishnamurti passa com essa coisa de que a mente religiosa se move de fato para fato, a gente viver cada instante a sua vez, aceitar a vida como ela é, aceitar as pessoas como elas são, fazer o que pode ser feito a partir do fato que está vivenciando agora e não ficar reagindo aos fatos. Né? Porque, normalmente, todos os nossos conflitos, todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento são reações dos nossos egos aos fatos. Quando a gente aceita os fatos como eles são, sem reagir, aí a gente tem energia para agir. E esse agir é sempre de uma forma benéfica, positiva, construtiva, e não gastar aquela energia com aquela reação aos próprios fatos. Né? Então, essa historinha exemplifica muito bem o que significa viver com os fatos. Pois é, e você falou esse exemplo, né? E tem a ver com uma percepção que ninguém pode tirar nada. Essa questão de posse é uma criação mental, né? Se possui alguma coisa, você não possui nada, né? Porque na hora que se morrer, você não vai levar nada daqui também. Então, por que você vai se preocupar tanto com as posses materiais, né? Elas existem para ser usufruídas, não para serem um motivo de preocupação. Se levou, levou. Você compra de novo, não compra, tanto faz. É o que você achar que deve fazer. Mas o fato é que não deve ser uma razão para preocupação, para insatisfação, para estresse, não é? Porque você sabe que a realidade é essa, que nós nada levamos desse mundo, nós nada possuímos nesse mundo. Isso é um fato, né? É um fato muito claro, mas as pessoas não conseguem perceber, às vezes, isso. Pois é, e a gente não quer dizer que isso é inércia. Não quer dizer que é inércia. Por exemplo, quando os sem terra invadiram o Instituto Teosófico, né, que no mesmo dia eu consegui uma liminar da Justiça de reintegração de posse, levei mais de um mês para conseguir cumprir aquilo, eu agi em relação ao fato. Né? Então, assim, você não quer dizer que você fica inerte, aceita tudo, não. Você age dentro daquilo que é possível fazer. Né? Tem coisas que não dá para fazer nada. Então, o certo é não fazer nada. Tem outras coisas que permitem você agir imediatamente. Né? E a ação vem espontânea. Ela não vem do conflito, ela não vem da dúvida, não vem da especulação mental. E a pessoa vê, compreende e age. Não existe intervalo de tempo entre compreensão e ação. Né? Isso é que faz a diferença da pessoa conviver com os fatos. Né? Um exemplo, quando você tem uma criança que você vê que ela está correndo e que ela vai
entrar na rua onde estão passando muitos carros. Se você puder, você vai segurar ela sem nem saber de quem é o pai ou a mãe, porque tem uma urgência ali, né? Depois você vai perguntar quem é o pai da criança, você não vai deixar ela morrer atropelada, né? Então, esse é um exemplo que, entre a ação, eu acho que tem um tal de Raja aí que tá com o microfone ligado, está causando interferência. Se puder desligar o microfone, seria bom. Enfim. Já foi desligado. Pois é. Então, veja só, quando há essa ação baseada nos fatos, ela é uma ação espontânea. Ela é uma ação sem intervalo de tempo. Agora, quando é uma reação, aí vem o emocional, é o conflito, é o não quero, não pode ser, a luta, entendeu? São coisas completamente diferentes. E se a gente perceber que é o nosso pensamento que gera toda essa confusão, que é todo o conflito na nossa vida, nas nossas relações, né? Nas relações nacionais, é o pensamento que cria tudo isso, e aprender a colocar o pensamento no seu devido lugar para as coisas meramente práticas e parar de especular no sentido psicológico, a gente vai poder perceber uma qualidade de vida infinitamente superior, não só no nível pessoal, como no nível coletivo. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu convido a todos para assistirem a gravação desse programa e também dos programas passados, que estão no canal do YouTube da Sociedade Teosófica e também no canal Suprem da União Planetária, sob o nome de Diálogos sobre a Vida. Então, até a próxima. Estejam conosco.